Tiago Muniz tem mais informações para a gente sobre essa situação, agora do aspecto político, geopolítico, que é um momento bastante delicado, né, Tiago? Exato, Denise, boa tarde a todos. Foi por meio da mídia favorita do presidente americano que todos nós ficamos sabendo que ele tem a intenção de possivelmente atacar a Síria com mísseis. Esse anúncio foi feito na manhã de hoje pelo Twitter. Ele diz que isso acontece em decorrência aí dos atos possivelmente praticados pelo governo sírio, que teriam atacado com armas químicas uma província rebelde, e ele até diz que é bom que a Rússia se prepare, porque serão empregados mísseis inteligentes que poderão aí atingir os alvos. Ele faz essa referência à Rússia porque há na própria Síria uma espécie de Guerra Fria, se pudermos colocar assim, com o governo sírio sendo bancado pelos russos, tendo grande participação das forças militares russas, do exército russo na parte de inteligência, de fornecimento de materiais, e por outro, forças ocidentais trabalham junto a rebeldes. Nesse estado de tensão, houve o ataque com armas químicas, e esse ataque fez com que o presidente Trump se posicionasse dessa maneira bastante severa. Ele até colocou depois, numa outra mensagem, na mensagem seguinte, que esse é o pior momento vivido entre Estados Unidos e Rússia na história das relações entre os dois países. O professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, diz que ainda assim, este ponto que nós temos agora não supera a crise dos mísseis da Baía dos Porcos. Ele diz que Estados Unidos e Rússia, na época da União Soviética, já viveram tempos mais duros. Mencionar ou alegar que é o período mais difícil da história é deixar de lembrar épocas recentes onde o atrito entre a então União Soviética, agora representada basicamente pela Rússia e Estados Unidos, tinham, como por exemplo no caso na crise dos mísseis dos anos 60, quase se chegou a uma guerra direta entre Estados Unidos e a então União Soviética. Bom, vamos ao texto da mensagem do presidente. Ele fala uma tradução livre, né? A Rússia promete derrubar todos os mísseis que sejam direcionados à Síria. Se prepare, Rússia, porque eles estarão vindo muito bons, novos e inteligentes. Vocês não deveriam ser parceiros de um animal que mata à base de gás, que mata o seu próprio povo e ainda se delicia com isso. Uma tradução livre da mensagem de Donald Trump. O animal que mata com gás, no caso, é o líder sírio Bashar al-Assad, e em seguida Trump coloca aí que pretende esse momento mais duro da relação entre os dois países. Nós conversamos também com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, professora Fernanda Magnota, que diz que essas declarações sempre irascíveis do Donald Trump, eles acabam, e especialmente nesse caso, onde a ameaça é bastante clara, coloca o presidente numa espécie de ponto de não retorno. Se ele cumprir a sua ameaça ou se deixar de cumprir, isso trará consequências graves de qualquer maneira, na opinião da professora. Nesse momento, depois dos tweets, de tudo que tem repercutido, se ele não cumpre o que ele disse que faria, ele sai dessa situação fraco, descredibilizado, como aquele presidente que fala, mas não faz, que não tem o poder que se realiza. Se, por outro lado, ele decide cumprir a ameaça apenas para fazer valer a palavra final do debate, ele vai, com certeza, comprometer os Estados Unidos no longo prazo, num ato impulsivo, que vai criar instabilidade. Agora, a grande ironia nisso tudo, Denise, é que essas declarações do presidente contra a Rússia acontecem no momento em que cada vez mais se avoluma o número de informações, até citado aí pelo economista Cláudio Freytag, do volume de informações sobre uma potencial interferência russa nas eleições dos Estados Unidos, sobre como que eles poderiam ter beneficiado o próprio Donald Trump. E ainda que tanto os Estados Unidos e Rússia tenham trocado sanções diplomáticas entre si, com a expulsão de diplomatas a partir daquele caso de envenenamento de um cidadão russo no Reino Unido, até o momento Donald Trump evita criticar diretamente Vladimir Putin, mas
Pode ser só retórica, né, Denise? Mas eu cito uma frase da professora que retórica, especialmente do nível de líderes internacionais, retórica importa muito e o mundo todo, com razão, fica ressabiado quando a gente vê essas declarações sem qualquer filtro do presidente da nação mais poderosa do mundo. Ele age como qualquer tuiteiro.